Band News Futebol Clube, com Dimara Oliveira. Dimara Oliveira, bom dia. Bom dia. Agora você vai me contar a respeito dessa rodada do Campeonato Brasileiro, rodada em que os mineiros têm só tarefa simples e fácil. Sim. O América, que é o lanterna da competição, enfrenta o líder Corinthians no estádio do Pacaembu hoje à noite. Isso. Na Arena do Jacaré, o Cruzeiro recebe o vice-líder Flamengo. Cruzeiro, que é o 13º? Não, é o 13º. O nono. O 13º é o Atlético. O Cruzeiro, que é o nono do Campeonato Brasileiro, recebe o vice-líder Flamengo. E aí, numa disputa em que nas posições estão muito próximas, que Atlético e Grêmio, o Atlético está na frente do Grêmio com o mesmo número de pontos, mas está na frente, né? O Atlético é o 14º, o Grêmio 16º. 16º? É. Ah, é? Quem está entre eles aí? Tem o Atlético Goianiense. Tem um intruso aí no meio dos dois. Aí o Atlético vai até o Olímpico e vai jogar contra o Grêmio lá no Olímpico, em Porto Alegre. Onde ele só ganhou 2 vezes em 23 jogos, em 52 anos. Então faça um resumo dessa rodada, por favor. Olha só, sem dúvida nenhuma, os jogos dos mineiros estarão na atenção de todos. Muita gente diz assim, mas menos o América e o Corinthians. Só que o Corinthians é o líder, veio vacilando nas últimas rodadas, deixou que o Flamengo se aproximasse, o próprio São Paulo se aproximasse. Então é um jogo que o Corinthians também vai ter que mostrar diante do Lanterna. Você imagine que também ele vai entrar na pressão, né? A galera não vai aceitar um outro tipo de resultado, né? Tudo é possível, aquele clichêzão, né? É a caixinha de surpresas do futebol. Caixinha de surpresa é bonito. Ia ser bacana se o América tivesse reservado uma surpresa para o Corinthians, mas a gente sabe que é muito complicado, porque o América, tecnicamente, eu acho que vale a torcida, né? Mas se a gente for ser realista nesse momento, pelo que o América vem apresentando em termos técnicos, é muito difícil que isso aconteça, né? Pela bagagem que o Corinthians tem, pela história que o Corinthians tem, fazendo jogo em casa. A gente pode dizer também que é a rodada dos mistérios, porque nenhum dos treinadores, nem o Milagres, que é o interino do América, nem o Dorival Júnior, técnico do Atlético, nem o Joel Santana, técnico do Cruzeiro, eles colocaram os times que efetivamente vão estar em campo. O Milagres não quis nem antecipar se vai manter o esquema de 3 zagueiros no América, como é que vai ser até o esquema tático que ele vai adotar. Óbvio que no caso do América não tem muito a ver com a surpresa do esquema tático, porque não é isso que vai fazer o América estar mudando essa história. O que vai fazer o América estar mudando a história pode ser a volta do Fábio Júnior que está acontecendo hoje, a volta do Alessandro aí recuperado, que não deve começar jogando, mas vai ficar no banco, do próprio Fabrício que está voltando. Então, quer dizer, vai dar uma qualidade melhor a essa situação toda. E acho que o Milagres, por conhecer tanto o América, por trabalhar tanto tempo, ter sido jogador, ter essa história com o América, ele trabalhou muito esse lado da motivação do grupo mesmo, né? Um time que está na lanterna do campeonato, ele não precisa só apresentar bom futebol, ele tem que recuperar o seu emocional também, né? Para poder estar fazendo alguma coisa melhor na rodada. O árbitro hoje é o Antônio Carvalho Schneider, sem comentários, vamos ver o que ele apronta lá contra o Corinthians. Sempre quando tem o Corinthians a gente fica meio assim, quando né? tem Schneider e Corinthians... não sei. E aí você tem o Grêmio contra o Atlético lá no Olímpico, o Grêmio que está com um problemão, né, nos bastidores. Aliás, as duas equipes gaúchas estão vivendo esses problemas de bastidores, né, da política muito acentuada, que está refletindo diretamente no futebol que eles estão apresentando. E as pessoas acham que isso não tem reflexo. Tem muito reflexo, né? O que é uma instabilidade, né? Um treinador que sai sem ter que ter saído, o outro que vem sem ter que ter vindo, né? E aí eles começam a anunciar que pode ser que o Grêmio anuncie um novo treinador, que o Inter anuncie outro treinador. Então, o futebol gaúcho está muito parecido com a situação do futebol mineiro nesse momento. Porque são equipes que ainda não se encontraram no futebol, nesse Campeonato Brasileiro. A gente está indo para a 14ª rodada e aí as situações vão se complicando. O Dorival, como eu disse, ele não adiantou a equipe. Eu, particularmente, acho que ele deveria começar com o André já no ataque. Se o André tem pouca condição, que seja logo no início, para tentar resolver uma situação, para tentar fazer com que o Atlético ganhe essa moral dentro do Olímpico. A gente sabe que a torcida do Grêmio é uma torcida que empurra muito o time, que espera a hora certa, que vai a depois. Então o Grêmio já tem esse apoio, não deve ser tão grande hoje em virtude da campanha que o time vem fazendo, mas é um referencial do Grêmio, a sua torcida dentro do Olímpico. Mesmo que o Grêmio não esteja fazendo boa campanha esse ano dentro de casa, a gente sabe que uma hora a situação acerta. Então, e o Atlético, que a gente tem que falar e não pode deixar de falar, é uma equipe muito pressionada. O Dorival tem... Muita gente perguntava para o Maluf da questão de uma possível saída do Dorival, ele disse que por parte da diretoria de jeito nenhum, mas eu vou ser muito sincero, eu acho que se o Dorival não conseguir um resultado positivo hoje, ele vai pedir para sair.
Você acha que vai ficar insustentável a posição dele como treinador? Porque vai chegar naquela situação, Paulo, que você mexe tanto no time, você faz tanta situação, você tenta tanta coisa que não vai acontecendo, você não sabe mais o que você faz. Né? Acho complicado para ele. E a gente tem, então, esse duelo na Arena do Jacaré, Cruzeiro e Flamengo. Acho que a gente vai poder ver muita coisa interessante nessa partida. Você tem o Montijo de um lado, tem o Ronaldo Gaúcho do outro, que resolveu jogar futebol, né? Que tá merecendo aí todos os elogios dessa readaptação dele ao futebol brasileiro. Acho que vai ser um jogo de muita tática, de muita técnica. Vai ser um jogo complicado para o Cruzeiro, porque o Flamengo tem aí uma ofensividade muito grande, com esse acerto que o Vanderlei deu para a equipe. Óbvio que ele tem as suas dificuldades, mas as equipes do Vanderlei, elas jogam, independentemente do local, muito abertas, né, procurando o ataque. E se a gente ficar... se o Joel mantiver esse espírito dele de querer segurar o Cruzeiro lá atrás, de não querer se arriscar muito, eu acho que dessa vez vai ser muito complicado, porque ele vai chamar um Flamengo que tem um poder ofensivo muito grande para cima dele, e vai ser complicado para a defesa do Cruzeiro estar segurando isso. Ele tem o Diego Renan voltando, tem o Roger como desfalque, a gente não sabe se o Roger está desfalcando por causa do tornozelo, por causa do joelho mesmo, porque se ele falou muito depois do último jogo, né? Isso aí a gente não sabe qual Você acha que a fala dele pode ter dado um desfalque na língua e não no tornozelo? Porque eu acho estranho, né? Não havia essa informação de que ele estava contundido, e ontem ele tem, né, a contusão, e, enfim. A gente aqui não está questionando o departamento médico do Cruzeiro, não, tá, galera? Que ele pode ter contusão. Estou dizendo assim, que além da contusão, ele também falou legal, né? O povo não está se acostumando ao esquema tático. Vamos ver o que acontece, mas é sem dúvida nenhuma uma grande rodada para os mineiros essa noite. Bom, Dimar Oliveira, que falou sobre futebol aqui no Band News Minas, primeira edição, volta na tela da Band 12:30 para falar sobre tudo isso e muito mais no Minas Esporte. Dimara, muito obrigado, até amanhã, uma ótima quarta-feira para você. Bom dia.